Boa noite. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Caminho de Luz. Eu fui convocada a ler 2 mensagens para a gente já ir entrando em concentração, em comunhão com o nosso espírito, com a nossa essência, para poder receber depois a palestra que será ministrada. Eu vou ler para vocês, o título se chama Sem Se Alterar, Convites de Chega. Os sucessos da vida não correspondem às suas expectativas. Não te revoltes e nem te abatas. Medita em quantas vezes não terá por tua vez contrariado os planos da vida para o teu sucesso espiritual. Apoia-te na fé e segue adiante. Pessoas do teu convívio frustraram os teus sonhos mais santos. Não te revoltes, não te abatas. Pensas nos momentos em que, sem saber o desejar, também frustrastes os sonhos que outros alimentavam a teu respeito. A enfermidade fustiga o teu corpo, impondo-te a dor? Não te revoltes, não te abates. Recorda os instantes de invigilância que possivelmente tenhas contaminado o veículo físico com emoções e pensamentos enfermiços. Apoia-te na fé e segue adiante. No curso da existência terrena, é natural deparares aqui ou ali com circunstâncias aflitivas, desafiando tua capacidade de superação. Nesses momentos, não te revoltes e nem te abates. Pensa na grandeza do amor divino. Apoia-te na fé e segue adiante. A humanidade imperfeita e sofredora nem sempre corresponde às expectativas do mais alto, deixando-se levar pela sombra. O Pai, porém, não altera o seu divino amor, oferecendo ao homem, a cada dia, a oportunidade de renovar-se por dentro, apoiando-se na fé, para seguir adiante, rumo à felicidade integral. Um pouquinho mais, um pouco mais de paciência e vencerás a contrariedade que te visita. Um pouco mais de compaixão e relevarás o irmão que te agride. Um pouco mais de tolerância e ajudarás o parente difícil que te compartilha os dias. Um pouco mais de perseverança no bem e te reerguerás do erro em que tropeçastes. O processo de autoiluminação é lento, reclamando esforço contínuo, dia a dia, passo a passo. Resulta da soma de pequenos atos que estabelecem hábitos. Assim como o dia não substitui a noite, repentinamente, ninguém se converte em anjo de um momento para o outro. Rios e mares resultam da soma de incontáveis gotículas. O próprio corpo físico te serve a experiência terrena. Depende de milhões de células microscópicas trabalhando incessantemente. Por isso, vence o desânimo e evita a precipitação, tentando sempre um pouco mais de amor, e o amor crescendo em ti, te responderá com o equilíbrio do corpo e a plenitude espiritual. Desejo assim, com essa reflexão, que olhemos com muito mais amor, generosidade conosco e para o nosso próximo. Tenhamos uma excelente palestra, assim seja.
Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, encarnados, desencarnados. Sejam bem-vindos também os irmãos que estão chegando a esta casa pela primeira vez, o Centro Espírita Caminho de Luz, os irmãos que nos acompanham através das redes sociais, que possam estar com o pensamento elevado e sentindo essa harmonia tão gostosa que todos aqui estamos sentindo nessa noite. Para iniciar a exposição da noite, convidamos a todos para que possamos entrar em prece. Quem tiver o domínio das suas emoções pode fechar seus olhinhos. Vamos controlar a nossa respiração, elevar o nosso pensamento a Deus, imaginar Jesus, nosso modelo e guia, nosso irmão maior, esse que está com certeza junto de nós. Pedirmos a Ele a sua companhia, o seu abraço fraterno, rogar a esse irmão a sua doçura, a sua meiguice, para que esses breves momentos que estaremos aqui unidos, possamos estar realmente com os olhos de ver, bem abertos, com os ouvidos de ouvir, certos de que seremos alcançados pela voz do Cristo, através da leitura que foi feita anteriormente. Sabemos que nós estamos numa grande caminhada evolutiva, que daremos um passo de cada vez, e um deles é hoje, aqui nessa casa, um grande passo através da exposição que nos será passada, para que possamos aplicar todos esses ensinamentos aonde estivermos, principalmente em nossas famílias, em nosso trabalho, não só aqui dentro dessa casa. Aqui viemos buscar o fortalecimento e a coragem. E mais tarde, Jesus com certeza também estará conosco. Com este pensamento de muita luz, com esta pequena reflexão, pedimos a permissão do mentor espiritual desta casa, o irmão Francisco de Assis, que esteja junto de nós para mais esse trabalho, para mais essa exposição. Sejam mais uma vez todos muito bem-vindos e iniciaremos a palestra de hoje com Jesus em nossos corações. Que assim seja. Teremos hoje o nosso expositor, um trabalhador incansável dessa casa, o irmão Laércio, que vai trazer para nós um pouquinho da caminhada de Jesus através dos escritos desta santa doutrina, a doutrina que esclarece e que consola. Seja muito bem-vindo, Laércio, que Jesus te abençoe. Boa noite a todos. Todos bem? Ficou fraco? Todos bem? Muito bem. A gente estava ouvindo a leitura, né? Convite de Sheila. Olha que interessante, que lindo, né? Por sinal. E Sheila viveu a sua última encarnação na Alemanha, na cidade de Berlim, durante a Segunda Guerra Mundial. Ela atuava como enfermeira, ajudando no atendimento dos feridos, desencarnada em 1943, aos 28 anos. E vem nos brindar com tanta luz, com tantas mensagens que nos alimentam, né? Nos ajudam. Só essa mensagem bastaria para a reflexão de hoje, né? E nós vamos aproveitar esse momento muito especial em que todos nós aqui nos encontramos. Sempre é um momento bom, um momento rico, um banquete onde comungamos dos ideais da doutrina espírita, essa doutrina consoladora
a terceira revelação das leis que Jesus prometeu que enviaria mais tarde. E hoje nós estamos fazendo parte deste grupo de espíritos, né? Nesse celeiro do Consolador prometido. Que bênção para todos nós. E a nossa reflexão, sacrifícios do amor, uma reflexão que vamos fazer hoje sobre o significado de renúncia, de acordo com a luz do Evangelho segundo o Espiritismo, inspirada nesta obra maravilhosa, Renúncia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. É um livro lindo, como todos, né? Que esse Espírito dita através das mãos da mediunidade, nosso querido Chico Xavier, que esteve conosco até pouco tempo atrás, né? E que nos banha de luz, de entendimento, de amor, de consolo, de fraternidade, né? E Emmanuel, na primeira edição desta obra pela Federação Espírita Brasileira, em 1943, apenas em 1943, eu ainda estava no mundo espiritual nessa época, né? Que conta a história de uma missão de um espírito, desse espírito que nós vamos ver aqui, Alcione, lá no finalzinho do século XVII, comecinho do século XVIII. Essa história acontece na França, em Paris, e também no interior da França. Muito interessante esta missão, esta encarnação de um espírito desse porte vir, né? Daí Renúncia, o título da obra. Ele começa um capítulo que vai dar um panorama de um lugar, um mundo espiritual. E vai dizendo assim: a paisagem era formada de sombras, numa região indefinível da linguagem humana, substâncias diferentes que se compõem o solo terrestre, diferente da que compõe o solo terrestre, constituíam sua crosta sulcada de caminhos tortuosos, entre arbustos mirrados à semelhança de cactos próprios das zonas áridas. Tentem imaginar, né, cada um na sua concepção mental desse ambiente. Fazia muito frio, agravado pelas rajadas fortes de vento úmido. Isso me lembra um umbral, sabe? Deixando no espaço vaga expressão de doloroso lamento. O lugar dava a impressão de triste país de exílio, destinado a criminosos condenados a penas ingratas. Em singular e sombrio côncavo no mundo espiritual, um grupo de espíritos culposos ali estavam em conversação. Comentava esse grupo largos projetos futuros. Dizia um que se sobressaía em entendimento perante os outros pela sua posição, dizendo: precisamos renovar os nossos ideais, novo impulso às nossas vidas, precisamos incorporar em nossa caminhada Jesus. Eles conversavam sobre isso, meditando das quedas dolorosas que cada um deles haviam cometido no redemoinho das paixões humanas. Dizia ele: firmemo-nos no propósito de triunfar na próxima oportunidade que já nos é concedida numa encarnação breve e futura. Muitos dos nossos que estavam aqui já partiram e se encontram no território terreno, considerando que a providência misericordiosa já havia concedido, já havia dado o sinal verde para que esse grupo viesse a ter uma nova oportunidade. Alguém, em algum momento ali,
num instante que estavam dizendo, alguém detectou e esclareceu que novas bênçãos de Deus estavam descendo sobre o grupo. Nesse instante sucedeu algo, tipo uma coisa que não conseguiram perceber. Espíritos inferiores, espíritos com dificuldade de ampliação espiritual, não percebem a presença de entidades mais angelicais, mais luminosas. Como nós aqui não a percebemos, a não ser aqueles que têm a faculdade mediúnica da vidência, de perceber a presença de espíritos que estão aqui junto a nós. Por sinal, numa plateia muito maior dessa que estamos aqui sentados, né? Então, uma forma luminosa, olha assim, descia de planos elevados, tomou a forma humana, embora não pudesse determinar os traços fisionômicos. Eles não haviam percebido isso. Ela não era percebida, era uma entidade que ali acompanhava toda aquela discussão, toda aquela convivência daqueles espíritos, que já são espíritos que acompanham, que vêm intuir, que vêm inspirar, que vêm fortalecer os propósitos de todos, como a nós próprios. Inclusive, em particular, o nosso anjo da guarda atua como uma entidade, ou como um grupo de entidades essas que nos acompanham em nossa caminhada, torcendo pelo nosso triunfo, pelo nosso êxito na programação espiritual, dedicada exclusivamente para cada um de nós, né? Por espíritos especializados nessa temática, nesse programa no mundo espiritual. A gente vai ver isso também nas obras de André Luiz, que na colônia Nosso Lar tem um departamento exclusivo de reencarnação de espíritos, de programação de reencarnação de espíritos. Então essa entidade luminosa acompanhava a conversação daqueles espíritos culposos, né? Que faziam uma recordação, né? Do que aconteceu, por que caíram tantas vezes, por que se desviaram tantas vezes do caminho, né? Do caminho, da verdade, da vida, de Jesus, todo esse discurso que nós costumeiramente o fazemos quando aqui estamos, né? Não só nas palestras, mas nos grupos de estudos, na conversação que muitas vezes ocorre no nosso ambiente. E aí, há pouco tempo depois, a assembleia se dissolveu, ficando ali um espírito chamado Pollux, meditando um pouco mais. É aí que começa. Ele dizia: em que constelação permanece Alcione? Onde ela está? Que era a alma da sua vida, a vida da sua vida. Ela que renunciou tantas vezes em prol da própria redenção dele, Pollux, fazendo essas recordações do mundo espiritual, lembrando de Alcione, que foi muito cara para ela no sentido de companheira ou de companheiro nas várias, né, experiências reencarnatórias que tiveram. Quantas renúncias e sacrifícios por amor ela havia feito. Onde estava ela, que parecia estranha a sua dificuldade nesse momento? Porque ele não percebeu, ela estava do lado dele. Depois de lamuriar bastante sob o jugo de atrozes recordações da sua trajetória, por isso que quando no mundo espiritual nós temos a condição de ver a nossa trajetória como de ponta a ponta, aqui nós estamos temporariamente num lapso de esquecimento passado, mas estando no mundo espiritual, inclusive quando estamos através do desdobramento pelo sono, o espírito parcialmente liberto também tem certa facilidade de também reconectar a sua trajetória. E aí, nessas recordações, em algum momento ele murmurou baixinho: Jesus, tende piedade de mim, me ajuda, vê como sofro, fortalecei a minha vontade
para que eu possa triunfar. Na prece que ele fez antes de partir, nesse instante, veja que a prece automaticamente muda o padrão vibratório dele. Nesse instante, a amorosa entidade que assistia despendeu, como que Emmanuel escreve, né? Despendeu um esforço notável para se tornar visível a ele. E gradualmente extinguiram-se os raios luminosos dessa entidade que a envolviam em reflexos divinos. Não sei de onde é que ele tira isso. Só pode ser um espírito dessa natureza, né? Que a envolvia em reflexos divinos, e uma jovem de singular beleza tocou o penitente nos ombros, num gesto de ternura encantador. Olha esses espíritos que estão ao nosso lado muitas vezes. Tocou no ombro de Pólux e disse: Pólux, murmurou. E ele: Alcíode. Ele ficou perplexo diante daquela que ele recordava e que fez parte da sua história até o presente momento. Tu estás aqui, Alcíode. Sabe? E lembro de André Luiz, 15 anos no umbral, ali, sem perceber que Clarence, o ministro do nosso lar, acompanhava ele, até que um dia ele ajoelha-se e ora. E quando ele ora, abre o campo espiritual, e ele percebe Clarence com a mão assim: faz 15 anos que eu estou com a mão aqui te estendendo e tu não me agarra, né? Vamos comigo. E foram para a colônia Nosso Lar. E aí tem toda, né, esse espírito que nos brinda com toda a série de André Luiz, né, começando pela Nosso Lar, esta colônia espiritual. E aí Alcíone ali, como espírito elevado, vem fortalecer a Pólux para a nova luta, para a nova reencarnação, incentivando, sabe, que ele tenha coragem, que ele enfrente os desafios, que nunca vai estar sozinho, que sempre tem, né, a providência divina sempre presente com todos nós. E ela fortalecendo esse propósito desse novo empreendimento reencarnatório que estava sendo programado para ele. E aí, né, ante a nova reencarnação de Pólux, tem um momento, relata o livro, que ele fala o seguinte: melancolicamente objetou Pólux: sinto que poderia atingir culminâncias, resultados maravilhosos, mas que precisava para isso da tua presença constante de assistência, Alcíone. E se pudesse pelo menos ver-te na terra, serias para mim a tarefa a estrela d'alva. Ele faz esse comentário, que talvez pudesse ver Alcíone mediunicamente, ou vê-la junto com ela, mesmo no plano, na vivência e tal. E ela, tocada por essa fala, pareceu meditar profundamente. E Pólux falou: falei alguma bobagem? Você parou? Mas ela estava meditando numa possibilidade. E essa possibilidade, ela diz assim: vou implorar a Jesus que me conceda a alegria de voltar à terra. Isso é tocante demais. Eu vou implorar a Cristo para que me conceda a alegria de voltar à terra. E ele: tu vais voltar? Por que não? Não tem um plano no espaço que não seja de Deus. Vou voltar, se me concederem. E aí se desenrola todo um discurso, né,
Eu só estou dando um spoiler aqui, senão eu estrago a leitura de vocês, com a minha interpretação, com a minha emoção, né? Cada um, quando lê, se coloca na realidade experimental ali da vivência, das reminiscências, né? E tal. E aí, daí a pouco mais, ele reclamou o Paulo que estava sentindo algo estranho, uma turbulência qualquer, né? E aí a gente vai entender como a doutrina espírita, como os espíritos nos explicam o processo de reencarnação, quando o start acontece, né? E ele ao longe ouvia vozes assim, um pouco confuso, e ele pergunta para ela: o que vinha a ser isso que eu estou sentindo? E ela senta-se ao lado dele, agarra suas mãos e diga: acalma-te, Pollux, chamam-te da terra, tenha calma, sabe? E naquele processo então da concepção, quando um laço fluídico do perispírito se liga ao óvulo, e aí começa a ligação molécula a molécula na formação de um novo corpo, o espírito sente em algum grau essa vibração, sabe? E ele sentiu isso, que começou o processo reencarnatório dele. Acalma-te, te chamo da terra, vais adormecer para despertar numa nova experiência. Sabe quando você vai para uma anestesia geral, não é? Aí você está ali vendo tudo e está conversando, vem as enfermeiras e conversa contigo, e tu olhando ali, daqui a pouco você vai estar apagado, mas está ali, né? Firme e forte. E aí chega o anestesista, isso já aconteceu comigo, aí chega o anestesista: Laércio, conta até 3. Eu não contei nenhum. Quando eu acordei, eu comecei a contar: não, já terminou. Já? Que horas são? Ih, já passou 2 horas. Sabe, você apaga. Recobra a consciência, né? Vais despertar numa nova experiência nos círculos da vida humana. Partirás dos meus braços para o seio de uma afetuosa mãezinha que Jesus te destinou. Olha que coisa mais linda. Você percebe que Jesus está sempre em pauta? Porque ele é o governador, é o guia e modelo, é o médico das almas. Todo mundo se reporta ao Cristo, que é o verbo divino, a presença de Deus materializada junto a nós e agora no mundo espiritual. Sabe? Jesus te destinou uma mãe nova, uma mãezinha afetuosa. E aí nós podemos trazer para a nossa realidade, como mães que somos ou que fomos, que todos nós aqui já fomos mães, e todos nós aqui já fomos pais, porque o Espírito transita nessas 2 dimensões, né? Nessas experiências. E olha que interessante, Jesus destina. É claro que tem toda uma equipe espiritual, os mensageiros do Cristo, que em nome dele trabalham por estarem unidos a ele no entendimento, no amor, na compaixão, na renúncia, na técnica, no saber. São espíritos que Jesus vai chamá-los mais adiante de amigos, né? Com os próprios apóstolos. Os amigos são aqueles que podem falar em meu nome. Quando a gente tem um amigo, você pode falar em meu nome porque ele é meu amigo. Tem que ser amigo, tá? Não pode ser fake amigo, tem que ser amigo, de verdade. E assim aconteceu. E aí se desenrola, obviamente, né, a reencarnação de Paulo. Eu vou deixar para vocês ler, né, que é muito bacana de vê-lo se desenrolar. Bom, e aí vamos para o pedido de Alcione para reencarnar na Terra. E aí ela se reveste novamente da sua roupagem luminosa e afasta daquele plano nevoento, é assim que Emmanuel se refere, né? Nevoento, e retorna à constelação de Cão Maior, né? Sírius, a estrela Sírius, que dá para perceber Sírios aqui do Brasil, como também dá para perceber Capela da constelação de Cocheiro, aquelas estrelas, né?
e Sírius é uma das estrelas maiores do nosso sistema, segundo a astronomia. E aí que está Alcíone, Sírius, um plano muito elevado em relação à Terra, um plano muito elevado. E ela retorna com a sua roupagem, afastando dessa paisagem nevoenta, dando a impressão de uma estrela solitária que regressava ao paraíso. Alcíone, tomada de profunda emoção, apresenta seus espíritos superiores, em especial a Antênio, uma entidade angelical. Olha isso. Ela já é um espírito elevado, e ele faz referência a este como uma entidade angelical, revelando o desejo sincero de retornar à Terra. Dirigindo a Antênio, disse assim: pela sua excelsa posição, que ele tinha na hierarquia, que cumpria ali ordenações de Jesus, falou com humildade. Alcíone: deliberei, Senhor, suplicar ao Senhor a permissão de voltar temporariamente à Terra. E ele assim: como assim? Se fosse nós, espíritos inferiores, o que a gente faz? Você está louca? Ele disse: como assim, Alcíone? Acaso todos nós permanecemos aqui impossibilitados de auxiliar o planeta terrestre? Não estamos aqui a serviço do Cristo? Aí ele começa a fazer ponderações, porque lá de Sírius os espíritos estão trabalhando em favor de nós. Alcíone, inclusive, trabalha num projeto voltado para as artes, para o porvir do planeta Terra. Isso foi lá atrás, tá? Lá atrás, trabalhando. Os planos são solidários. E ela expõe com humildade que seu coração permanece ligado àquele que ama, observando os desvios e sofrimentos deste espírito que foi muito importante na vida dela para ela estar nesse lugar. Inclusive, Pollux foi mãe dela em alguma reencarnação, e ela tem um reconhecimento imenso de gratidão. E ela pede para voltar: rogo a concepção de um corpo carnal, caso Jesus conceda esta dádiva. Essa entidade angelical, ainda nesse momento que está acontecendo, já está acontecendo um telégrafo com Jesus direto ali, Ele está acompanhando de longe. Sim. Ponderação da entidade angelical. Com bondade, perguntou: mas teus trabalhos aqui em Sírius? Ela responde: desejaria interromper essas pesquisas para retornar do porvir. Daqui uns 100 anos. Ponderação. Por que esse novo arriscado compromisso? Falando de uma encarnação na Terra, como é arriscado para um espírito essa ordem? Tuas rogativas são louváveis, tuas aspirações são justas, mas já ponderaste nos obstáculos imensos? E ela: sim, já ponderei. E continua: recorda que as leis não afetam somente os espíritos em aprendizado e redenção na Terra, mas também afetam missionários de elevado estirpe. Já ponderaste isso? E sem hesitação ela diz: conheço a gravidade da minha decisão. Ela não vacila. Laércio, tu tens certeza que tu quer ir lá? Já não sei. Os mentores, portanto, com serenidade esclarecem-lhe que a tarefa não seria de alegrias humanas. Informam que encontrarás dificuldades, incompreensões, sacrifícios dolorosos, poderia ser ignorada, esquecida, rejeitada, sofrer mesmo sem o consolo do reconhecimento. Recordas Jesus o que passou? E ela escuta em silêncio e com firmeza, doçura, reafirma o seu propósito. E olha que estão tentando mostrar para ela que o desafio é grande. Desejo voltar, ainda que seja para sofrer, porque se posso auxiliar,
não vou recuar. E continua. Os benfeitores ponderam quanto à grandeza da responsabilidade da sua escolha. Explicam que o amor, sacrifício, quando verdadeiro, olha aqui a minha fala, né? Exige renúncia completa. Não dá para nós, não dá. Exige renúncia completa. Não apenas em palavras, mas em testemunho vivo. Pensa. Ela então demonstrava plena consciência, aceito a prova, que minha vida seja útil, mesmo no anonimato da dor. Diante de tamanha elevação moral, os espíritos superiores concederam-lhe a oportunidade. Através de Jesus, sua reencarnação seria marcada não para um encontro feliz, mas pelo serviço silencioso, pela abnegação e pela fidelidade ao bem. Sua preparação será de 10 anos terra. Então, levaria 10 anos mais ou menos na nossa relatividade de tempo para ela estar junto a nós aqui. E desde já, Alcione encontra-se desligada dos compromissos aqui em Sírios. É fácil assim. Alcione se retira-se em prece, preparando-se para a nova jornada, consciente de que desceria à terra, não para ser feliz segundo os homens, mas para amar segundo as leis divinas. Diferente, né? Daí a instante chegava uma pequena caravana de entidades que faziam serviços na jubilosa estrela de Sírios, e um deles a fitar a vastidão do céu. Muito interessante no livro, né? Ele está ali olhando o céu, meditando, e ele observou, entrou no templo e dirigiu-se a Antênio, interrogando: quem é o viajor que segue solitário para a direção das faixas negras? Você tem ideia de quem está? Aí Antênio diz assim: é Alcione, que se propôs um novo trabalho entre os espíritos encarnados da Terra. O quê? Ela endoidou de vez? Vir para a Terra não é fácil. E a gente às vezes não quer sair daqui, né? É tão bom, né? O que dizes? Alcione beberá novamente o cálice amargo de tamanha renúncia? Sim, meu amigo. Só o amor explica isso. O amor verdadeiro. Aí veio o nascimento de Alcione. Tem 5 minutos para contar o nascimento, antes que o meu amigo aqui me puxe a orelha. Já está me puxando. Nascimento de Alcione. Em ambiente simples, marcado por dificuldades, prepara-se a chegada de uma criança destinada a grandes testemunhos. Enquanto na Terra o lar se organiza com limitações materiais, nos planos espirituais a movimentação é intensa. Benfeitores acompanham atentamente o instante do renascimento, envolvendo um ambiente de vibrações, de proteções diversas. E isso se reporta a nós mesmos, a nossa realidade. A mãe cansada, mas amparada invisivelmente, entrega-se ao momento do parto, sob a assistência que não pode ver, mas que lhe sustenta as forças. Pensar que a gente não está sozinho, né? Nesses momentos. Alcione aproxima-se do corpo que lhe é preparado. Ela estava lúcida. Ela estava lúcida. Até momentos antes, acompanhando. Olha a capacidade de um espírito desse porte. Ela estava lúcida. Narra Emmanuel, tá? O processo é delicado. Sua consciência ainda lúcida percebe que pouco a pouco se apagam das lembranças da vida espiritual, como quem adormece lentamente, aceita o véu do esquecimento necessário para a prova.
ela se entrega, respeitando o processo, que é assim que acontece. Há uma prece silenciosa no ambiente, não de palavras, mas de sentimento. Um compromisso íntimo de fidelidade ao bem, mesmo sem recordar. No instante final, o choro de uma criança rompe o silêncio do ambiente físico. Para os homens, apenas uma criança nascendo. Para o plano espiritual, porém, representa o início de uma missão de amor e de renúncia. Que coisa maravilhosa! Até parece a minha reencarnação. Meu Deus do céu, que vontade de ser de chegar nessa condição, né? Meu Deus do céu. Os benfeitores então se recolhem, respeitam, e a jornada havia começado. Chegou ao Senhor. E aí, à luz do Evangelho, citamos o capítulo 24, item 17, carregar a cruz. Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Está lá, Jesus vem falar disso, né? E no Cristo Consolador, o jugo leve, no capítulo 6, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave, requerendo apenas uma observância que Jesus recomenda para nós: a lei de amor. Simples assim. Que a paz esteja com todos, hoje e sempre. Muito obrigado, que assim seja. Então vamos finalizar o nosso encontro através desta bela obra Renúncia, citada aqui. Deixamos aí para que cada um faça a sua leitura em casa, né? E descubra a beleza desse espírito de luz que veio até nós, e que sejamos nós também um espírito de luz a iluminar aqueles que, quando aqui chegamos, que aqui nascemos, viemos trazer, através da renúncia, de deixarmos no plano espiritual, trazer a beleza à nossa família. Vamos fazer uma breve leitura para encerrar a explanação da noite, também pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico, deste belo livro Pão Nosso, Boa Vontade. Inicia com Paulo: vede prudentemente como andais. Boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera a renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera a renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Que assim seja. Uma ótima semana a todos. Que Jesus possa abençoar a cada coração, abençoar as nossas famílias, o nosso trabalho. Uma ótima semana. E muito obrigado ao nosso irmão Laércio por esta bela obra trazida para nós, e que a gente consiga fazer essa renúncia dentro de nós e levar o amor para aqueles que nos buscam. Muita paz a todos.